Olá pessoal, sou Rodrigo França Meirelles. Vimos que o modelo entidade-relacionamento é utilizado para a modelagem conceitual do banco de dados, o qual posteriormente será implementado por meio de um sistema gerenciador. Na unidade 3, o módulo dá enfoque à linguagem SQL e à modelagem e implementação de bancos de dados. Nesta aula, vamos apresentar os principais conceitos e aplicações e o papel do bibliotecário neste contexto. O modelo entidade-relacionamento é implementado por meio de um sistema gerenciador. Os primeiros sistemas baseados no modelo relacional são o Access, o Oracle, MySQL e o PostgreSQL. O SQL é uma linguagem computacional para trabalhar com um conjunto de fatos e as relações entre eles. Permite trabalhar especificamente com bancos de dados relacionais, que são conjuntos de tabelas onde teremos armazenadas várias informações. Existem muitas ferramentas pagas e gratuitas para a criação e manipulação de bancos de dados no mercado. Grande parte destas ferramentas disponíveis permite a realização da modelagem do banco de dados por meio de sistemas de gerenciamento. As interfaces disponíveis para inserção de dados facilitam o manuseio e vão ser modeladas de acordo com cada modelo de negócio proposto. Os principais sistemas de gerenciamento de bibliotecas, por exemplo, são inseridos dentro desse contexto que falamos. Em relação aos tipos de bases de dados, destacaremos as seguintes: bases de dados bibliográficas, bases de dados catalográficas, bases de dados referenciais e bases de dados de fontes. A literatura apresenta uma diversidade de terminologias para as bases de dados. Destacaremos algumas mais ligadas no contexto da biblioteconomia. O mais importante é definir a finalidade da base de dados e realizar o planejamento e elaboração conforme já estudado na disciplina. Bases de dados bibliográficas consiste em citações ou referências bibliográficas e ou resumos de trabalhos publicados, informa o usuário sobre o que foi publicado e onde se publicou, de um modo geral, bibliografias de uma determinada área ou temática. Algumas bases de dados bibliográficas se transformam em diretórios e em bibliotecas digitais, fornecendo o texto completo do conteúdo indexado. As bases de dados catalográficas apresentam um acervo de uma determinada biblioteca ou rede de bibliotecas, acesso ao texto completo e ou resumo. Essas bases relacionam quais as monografias, títulos de periódicos e outros tipos que a biblioteca possui em seu acervo. Já as bases de dados referenciais referenciam as informações ou dados como os nomes e endereços de instituições e outros dados característicos de um guia. Encaminham ou orientam o usuário para uma outra fonte, que deve ser um documento, uma instituição ou um indivíduo. As bases de dados de fontes contêm os dados originais e constituem um tipo de documento eletrônico. Os dados podem ser disponibilizados em formato digital ou impresso, disponíveis em determinado acervo. Dados numéricos de vários tipos, inclusive dados estatísticos e de resultados de pesquisas. Dados textuais e numéricos ou híbridos. O objetivo da disciplina não é que o bibliotecário seja um técnico em TI, mas qualificá-lo tecnicamente para a formação básica de conhecimento necessário para participar do planejamento e gestão de bancos de dados nas organizações, interagindo com os profissionais de TI, gestores e usuários de modo colaborativo, de acordo com as necessidades identificadas no planejamento. Na avaliação final, não se preocupe com as aplicações técnicas de TI. Fiquem atentos aos conceitos de modelagem, de planejamento e elaboração de bases de dados, suas aplicações e a importância da participação do usuário e o papel do bibliotecário dentro desse contexto. Sucesso para todos!